Olá para você que nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Começa agora o Questão de Ordem, um programa que você fica por dentro das atividades do Poder Legislativo, fica sabendo um pouco mais da atividade parlamentar do seu vereador. Eu converso agora com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, do Patriota. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no Questão de Ordem. Obrigado. Pedro, vamos começar pelo que está mais quente aí no momento, e um ano bastante trabalhoso para a Câmara trabalhando muito ativa. A gente está realizando uma série de audiências públicas para se debater a possível renovação do contrato do transporte coletivo municipal. Qual que é a importância dessas audiências que estão sendo realizadas, não só aqui na Câmara, mas em vários bairros da cidade? Matheus, o transporte coletivo ele envolve um grande número de pessoas, né? Em especial aquelas que precisam do poder público, ou seja, quem anda de ônibus, utiliza o ônibus, são, na sua grande maioria, trabalhadores e trabalhadoras. Então, debater o transporte, a Câmara debater o transporte, buscar sempre contribuir para melhorar esse serviço, acho que é muito importante. Nesse momento, o prefeito encaminhou um projeto para casa, pedindo autorização para prorrogar por mais 10 anos os serviços que são feitos hoje pelas empresas de Itamaraty e Circular Santa Luzia. Então, ele tinha a opção de fazer a licitação, mas ele abriu mão dessa opção e entendeu, aí há uma justificativa por conta da pandemia, né, que atrapalhou, eu acho que atrapalhou um pouco, mas já deixando claro que a minha opção era para que houvesse uma licitação. Aí se tivesse sido feita a licitação e não tivesse, como a gente chama, tivesse dado deserto, não tivesse interessados, aí sim poderia se pensar na prorrogação. Mas o prefeito optou pela prorrogação e aqui na casa vários vereadores me pediram e nós estamos realizando audiências públicas para saber o que a população pensa, não só disso, mas também o que pode ser melhorado no transporte coletivo a partir deste novo contrato. Então, esse que é o papel da Câmara, é fazer esse debate, entender como é que vai se dar essa prorrogação, também em relação à matriz tarifária, por exemplo, que é uma preocupação, lógico, para quem utiliza, quais os valores que serão pagos, o que está sendo pensado em relação à matriz tarifária, assim como tem sido anunciado, e a gente também já está cobrando, agora o governo até recuou um pouco, em relação a um novo modelo de transporte em Rio Preto. Hoje, o modelo tradicional o ônibus sai lá da periferia e vem para o centro da cidade. A sua grande maioria é assim. Nesse novo modelo, a ideia é utilizar os mini terminais. Então, o ônibus sai lá do bairro do Limão, por exemplo, que é na bem periferia da região norte, e vem até o Solo Sagrado, que ali tem, perto do Maria Lúcia, tem um mini terminal. Dali, você vai ter ônibus que vem para o centro ou que vai para o HB, que vai para outros locais da cidade, ou seja, isso vai reduzir o tempo que a pessoa vai ficar dentro do transporte. Então, esse novo modelo, que eles chamam de um sistema de alimentação e um sistema radial e também perimetral, eu acredito que com a implantação desse novo modelo nós vamos ter uma melhora significativa no sistema de transporte em Rio Preto. Isso é o que eu defendia há 10 anos atrás. Pedro, falando agora da tua atividade específica, você tem uma experiência grande na política, às vezes não é do jeito que a gente quer, a gente tem que fazer uma concessão. Talvez não fosse o caso, já que a Prefeitura não vai abrir essa licitação, esse projeto já passou na legalidade, agora será votado quanto ao mérito. Você acredita que talvez uma emenda por uma renovação por menos tempo, talvez fosse uma solução para poder o diálogo ser mais expandido? É possível que tenha emendas, eu mesmo pretendo colocar algumas emendas, estou avaliando quais, mas é possível. Agora, vai depender, como eu sempre falo, do conjunto de vereadores, que é um projeto que precisa de 12 votos para ser aprovado, né? Ou o projeto, as próprias emendas. Então, nós sabemos que a base do prefeito é uma base quase que consolidada, eu entendo.
Mas eu entendo que o debate ainda é possível, né, para se, além do aspecto só da prorrogação, que se tente ter alguma situação, alguma emenda, alguma situação que possa ajudar a melhorar o transporte para a população. A gente está falando em emenda e está falando de um projeto importante para a cidade. Recentemente, a Câmara que foi palco de uma votação também importante da cidade, que foi o empréstimo dos 300 milhões de reais para futuras obras e tudo mais. Você também tentou dialogar, fez uma emenda para que o empréstimo não fosse tão substancioso, um empréstimo de 100 milhões para a gente sentir como é que está o momento. Qual que é a importância desse diálogo? No dia, muita gente aqui, né, bastante acalorada a votação desse diálogo com o Poder Legislativo, com a população e fazendo esse triângulo com o Executivo. Olha, eu digo que a Câmara, ela sempre pode contribuir em tudo, né? Nos projetos, nas propostas. No caso dos 300 milhões, olha só a importância. Esse projeto chegou aqui do prefeito pedindo autorização para que ele pudesse fazer um empréstimo de até 300 milhões, mas até então não havia informação nenhuma praticamente. Perfeito. O que ia ser feito com esses 300 milhões? Falava-se que era obras de infraestrutura, que era, né, obras para energia solar, reforma, tinha uma ou outra informação, reforma do Bosque, do Natalone, mas era muito pouca informação. Ou seja, se votasse daquela forma, seria um verdadeiro cheque em branco. Perfeito. Para o prefeito e não dá depois para, independente se ia aprovar os 300 milhões ou não, mas se aprovasse, não daria para saber o que o prefeito faria com os 300 milhões. Então nós cobramos, e eu fui, né, um dos que fez essa cobrança, o que seria feito com os 300 milhões, quais as obras, quais os projetos, o que era prioridade ou não. Então acho que isso foi muito importante. Teve muita informação depois, nós fizemos audiência pública, eu acho que isso é importante registrar. Ao final, eu fiz uma proposta de 100 milhões, como você colocou, porque a Câmara, nesse momento, poderia não só não aprovar os 300 milhões, como reduzir o valor, né? Enfim, a Câmara tinha essa prerrogativa. E eu fiz uma proposta de 100 milhões exatamente para isso. Nós estamos num momento final da pandemia, Perfeito. Se Deus quiser. Espero que seja, né? Não tem nenhuma novidade aí pelo caminho. Sim. Mas é um momento ainda de precaução, de cautela. Então, eu acho que os 100 milhões, ele poderia fazer boa parte, uma parte das obras. Daqui a um ano nós faríamos uma reavaliação e podíamos aprovar mais 100 milhões, se fosse o caso, ou mais 200. Então, eu fui nesta linha. Tanto é que eu votei contra os 300 milhões. Sim. O governo tinha votos, né? Até teve votos sobrando, porém fica aí esse alerta também, né? E um outro alerta que eu deixei é que nós vamos pagar, quer dizer, esse empréstimo de 300 milhões será pago mais ou menos em 80% ou mais pelos próximos 2 governos. E o município vai pagar, em média, 160 milhões só de juros. Eu acho que é muita coisa, entendeu? Eu acho que o município precisa, né, usar, né, os administradores usar da criatividade. Sim. E utilizar mais o recurso próprio para a realização de obras. Que à medida que você compromete essa capacidade de endividamento, e além do equilíbrio financeiro, isso pode trazer consequências para o futuro. Eu acho que a cautela teria sido melhor em fazer um empréstimo menor. E essas obras, óbvio, serão fiscalizadas pela Câmara, porque é um dos papéis da Câmara, né? Isso é fundamental, saber. Agora a gente sabe quais são as obras, os valores, isso cabe à Câmara, a todos os vereadores, até a população acompanhar e nós vamos fiscalizar. Ainda falando sobre a atividade legislativa desse ano, a gente tem 2 importantes comissões especiais de inquérito, a 6, popularmente conhecida pelo pessoal como CPI, né? A gente tem a do transporte e a terceirizadas, que estão fazendo um trabalho bem incisivo de investigação, de denúncia e de cobrança, né? Você é suplente das terceirizadas, mas quase sempre está participando muito ativamente. Gostaria que você comentasse o trabalho dessas 2 CEIs e da importância desse tipo de trabalho paralelo às sessões, à fiscalização.
Exatamente. O vereador, ele tem, né? Eu digo que ele tem 3 questões básicas para fazer. Promover leis, fazer leis que sirvam para alguma coisa, para a cidade. Fazer debates, Sim. como a gente tem feito. Promover, a gente vai falar aí de visita à cidade de Araraquara. E ele tem que fiscalizar também. A CPI, eu sempre vejo a CPI não só como uma ação para você descobrir atos de corrupção, mas ela ajuda muito a você entender o funcionamento, por exemplo, no transporte coletivo. Dá para discutir, agora estão ouvindo aí os donos das empresas, coisa que nunca aconteceu Sim. nessa casa. Olha só a importância, você ouvir os donos das empresas e você ir a fundo, né, e discutir essa questão. Acho que é muito importante o trabalho que está sendo presidido aí pelo vereador Robson Risse, muito importante. E nós, na SEI das terceirizadas, trabalho presidido pelo vereador João Paulo, temos já tido resultados importantes, empresas que já tinham decidido mudar jornada de trabalho, o que ia prejudicar 180 famílias, porque quem está programado a trabalhar 12 por 36, de repente fazer 6 horas por dia, seria um transtorno enorme. A CPI ajudou a resolver isso, assim como outras pendências que vêm aparecendo. Até a gente está dizendo que seria melhor uma CPI em tempo integral, né? Ela fosse até o final do mandato. Mas assim, e além disso, no caso da CPI das terceirizadas, que é uma busca nossa, é tentar mostrar que esse modelo não funciona. Isso aí, para mim, está muito claro que não funciona, e buscar um outro modelo. Eu acho que seria a grande contribuição da CPI no caso das terceirizadas, que é para onde a gente está caminhando. Eu que tenho acompanhado jornalisticamente aqui, mais ativamente, o trabalho da CPI das terceirizadas, a cada semana é uma bomba, assim, é uma novidade, vale muito a pena para o munícipe acompanhar, para saber realmente como é que é o raio-x do serviço, de prestação de serviço por terceirizados aqui no município, problemas com alimentação, como você disse agora, com alteração de horário de trabalho, e parece que você vai somando essas pequenas coisas e é assustador, né? Porque é muita gente passando por violações trabalhistas. Sem dúvida, são mais de 3 mil trabalhadores terceirizados. Nós temos, se fosse contar o pessoal da área da saúde, que são chamados convênios, hoje nós temos aí algo em torno de 5 mil trabalhadores que não são servidores públicos, não são concursados. Sim. É um número muito grande de trabalhadores que prestam serviços importantes para a cidade, seja na área da limpeza, né, chamada... Os anjos da guarda, né? Os anjos da guarda, né? O pessoal que trabalha à noite, fiscalizando aí os ambientes de trabalho, né? Os vigilantes, é muita gente. Então, é importante que a gente tenha esse pessoal trabalhando mais motivados. Da forma como estão hoje, eu digo que eles não sabem, não tem dúvidas se vão receber o 13º, se vão receber as férias. O trabalhador que está nesse ritmo, nessa condição, ele não está motivado. Então, nós precisamos mudar essa situação em Rio Preto. Eu consultando o cadastro de projetos aqui da casa, tem um projeto, senhor, me parece, que pede mais transparência com relação aos contratos das terceirizadas. É isso, Pedro? O que você sugere para a prefeitura? Eu estou pedindo que seja divulgado no portal aí né, do município todos os dados em relação aos contratos com as terceirizadas. Além do nome da empresa, o nome do gestor do contrato, quem é responsável. Muitas vezes a gente procura um responsável e não acha da terceirizada. Sei. Além disso, também o valor do contrato, os valores dos postos de serviço, os benefícios previstos naquele contrato. Ou seja, isso dá maior transparência, né, para a população, porque quem paga esse serviço é a população através dos impostos, e também permite ao Poder Legislativo acompanhar mais de perto essa situação. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o Parlamento Regional. A gente já é um projeto, uma ideia de sucesso, né? A gente já deve estar indo para a 6ª reunião, que ele congrega as câmaras, os vereadores
da chamada região metropolitana de São José do Rio Preto. Foi quase que esse parlamento, uma coisa muito carinhosa para você, que você pegou para si, lutou, está estabelecido. Me parece agora que a proposta é também viajar por algumas cidades, também abrir frente para outras câmaras, assim, no sentido da realização da reunião fixa, da reunião física. Bom, o Parlamento Regional, quando o Estado fez uma reunião aqui em Rio Preto, divulgando a criação da região metropolitana em fevereiro deste ano, naquele momento eu já coloquei como meta nós criarmos, como seria criada a região metropolitana, então eu propus e criamos o Parlamento Regional Metropolitano. Porque a região metropolitana, ela era vista como uma ação mais direta com o executivo, com os prefeitos, principalmente. E nós não podemos deixar os parlamentos de fora de qualquer debate que seja. Então, como já tem criado, fora esse aspecto, havia já parlamentos assim criados, né? Na região já teve, mas não nesse formato. Então, eu resolvi criar o Parlamento Regional com base na região metropolitana, que são 37 cidades. E aí deu certo, a gente convidou os presidentes de câmaras. Lá em abril nós já criamos o parlamento, debatemos o regimento interno e ele já vem, como você falou, vai para a 6ª reunião. Já trouxemos aqui todas as forças policiais, né, de segurança aqui de Rio Preto e da região. Já debatemos questões do turismo, convidando a CIRP né, principalmente para falar dessa questão. Já debatemos a questão da crise hídrica. Então, qualquer ideia também é que os presidentes de Câmara sejam informados, sejam formados, entendeu? E tenham uma base de formação para que ele possa ali no dia a dia também, fora a ação do próprio parlamento, que ele possa se apoderar de informações para fazer o trabalho. Além disso, já temos toda uma tratativa com o governo do estado de situações, melhorias que a região precisa, na questão também de vicinais. Fizemos uma tratativa em relação ao hospital veterinário, né? Aqui ele vai ser construído em Rio Preto e vai atender a região. Nós temos benefícios já conquistados aqui na vicinal, que liga Rio Preto a Mirassolândia, passando por Ipiguá. Temos um projeto encaminhado para a questão da doação de sangue móvel, ou seja, tem uma unidade móvel, está caminhando, enfim. É muito importante, né? Temos N pedidos, também reforçando a 3ª faixa Cedral, a Mirassol. Enfim, vamos estar dialogando com o governo do estado, né? Para outras melhorias. E agora, como você falou, a próxima reunião vai ser em Mirassol, que a ideia do parlamento também é rodar as cidades que fazem parte do parlamento, Mirassol, Tanabi e outras cidades. À medida que der, nós vamos também fazer essa reunião para fora. E em novembro, a minha proposta é que a gente faça uma reunião em Olímpia, que vai estar acontecendo Conexidades. O Conexidades é um grande evento da UVESP, União dos Vereadores, que vai debater temas importantes. Então, eu acho que estou me programando para ir em várias palestras, várias abordagens e pretendemos fazer, vamos ver se dá certo, a minha intenção é fazer uma reunião do parlamento nesse evento da Conexidade em Olímpia, no mês de novembro. Pedro, falando um pouco da porta para dentro aqui da Câmara, a gente tem dois grandes projetos que estão sendo implantados, já estão bem adiantados, inclusive em fase de implantação. O primeiro é a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, uma coisa inédita aqui na Câmara, inclusive nos poderes legislativos, uma coisa difícil de você encontrar, que já foi eleita e está sendo implantada. E o outro é a Câmara Digital, popularmente a Câmara Sem Papel. Gostaria que você comentasse como é que está as reuniões, as tratativas, já foram estabelecidos os membros e os coordenadores desses dois projetos e a importância disso para a Câmara e como isso reflete para o público, para o munícipe que frequenta aqui o Legislativo. A CIPA, que é chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma obrigação para as empresas em geral, indústrias. Sim. Toda empresa que tem acima de 20 funcionários, na média, elas são obrigadas a ter a CIPA.
E eu, como eu sou técnico em segurança do trabalho, e meu diretor é um especialista na área de segurança do trabalho, nós não podíamos deixar de olhar para esse lado. Estamos já verificando aqui na Câmara todas as condições e tentando melhorar, mas a CIPA, essa comissão que é formada, é treinada, ela no dia a dia ela começa a olhar melhor os ambientes e tentar evitar que os trabalhadores, aqui são mais de 100, mas se você contar a população flutuante, ela é muito alta aqui na Câmara. Então, a CIPA, ela vai cuidar da segurança e saúde dos trabalhadores da casa e também de quem participa aqui da vida da Câmara. Vem aqui visitar, visitantes, né? Vem conversar com vereadores, enfim. Então, a comissão interna, ela tem esse objetivo. E aqui você percebe, você tem motoristas, tem risco, você tem setor de limpeza, você tem muitas questões aqui da própria característica da Câmara, escadas e tudo mais, que pode envolver as pessoas em acidentes. Além dos riscos que a gente chama de ergonômicos, né? Sim. Muitas pessoas usam computador, né? Mesa, né? Então, qual que é a ideia? Evitar que as pessoas fiquem doentes no ambiente de trabalho ou sofram algum acidente. Então, a CIPA é uma novidade. Poucas câmaras, o que a gente detectou é que tem acho que uma câmara no estado de São Paulo, que a gente nem sabe se está atuante, mas é um exemplo, né, de Rio Preto, vamos dizer assim, para tantas outras cidades na questão aí da CIPA. E a Câmara Sem Papel, a Câmara Digital? A Câmara Digital como diz, é um presente, né? A gente poder ter a oportunidade de instalar. Já está em andamento, já está tendo treinamento e eu acredito que no mais tardar até o final do ano, começo do ano, ela já está toda implantada. Nós vamos economizar o ano, em média, 50 mil folhas de papéis. Fora isso, junto com a Câmara Digital vem um aplicativo onde a população vai interagir, vai poder interagir mais com a casa, com os vereadores e acompanhar em tempo integral, né, o que está acontecendo aqui, os projetos, os pareceres do projeto. E os vereadores vão dar os seus pareceres já do computador, do notebook, do seu celular. Isso vai reduzir muito o ir e vir. Perfeito. Por exemplo, toda a sessão, quando termina a sessão no dia seguinte, nós mandamos um calhamaço de material para o executivo, de projetos que o prefeito precisa sancionar. E eu assino também um pacote de documentos. Com a Câmara Digital isso não vai ter. Nós vamos fazer a assinatura digital. Perfeito. Então é um ganho enorme de economia, de transparência e vai ser mais um exemplo aí de Rio Preto para todo o Brasil. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tua atividade parlamentar. Você é o presidente da Câmara, vereador eleito aqui pela população de São José do Rio Preto. Você tem um importante carinho, um importante interesse pela causa animal. A gente tem 2 projetos seus importantes que estão na pauta do dia. Um acabou de ser votado, não foi, ou está na pauta de que ficar sendo proibido animais acorrentados na cidade, e o outro sobre divulgação digital de animais disponíveis para adoção. Comenta um pouco sobre a importância de se olhar também para o animal, para a causa animal, e desses 2 projetos em específico. É bom lembrar, né, Matheus, que eu sou vereador que há mais de 10 anos atrás lutei para a instalação em Rio Preto do novo centro de zoonose. Eu consegui recurso através de emenda parlamentar, na época do deputado Ivan Valente, e foi construído o novo zoonose. Naquela época que eu digo que pouca gente falava em causa animal. Então eu tenho uma relação muito boa com as entidades, com a ARPA, com a fauna, enfim, sempre me preocupei com esse assunto. Ao longo do tempo a gente foi cobrando a questão da ampliação das castrações, que era importante, enfim, debatendo com a sociedade essa questão. Nesse momento são 2 projetos também que eu considero importantes. Um para divulgar a questão da adoção de animais, né, que a gente possa contribuir tanto a Câmara quanto a Prefeitura. Já foi votado em primeira discussão, falta a segunda discussão. E o outro projeto é para evitar que animais sejam acorrentados. Nós já recebemos reclamações e tem principalmente empresas que mantêm os animais para a segurança da empresa. Porém, esses animais muitas vezes ficam presos e acorrentados, o que é praticamente maus tratos. Então, esse projeto ele visa combater esse tipo de maus tratos. Tem multa, né, para quem for pego,
e também um animal que for pego nessa condição, ele vai ser retirado do dono e vai ser colocado para adoção. Então, são contribuições, nós sabemos aqui na casa, a vereadora Cláudia conduz esse trabalho, entendeu? Mas eu acho que os vereadores todos podem contribuir também para ajudar aí a melhorar a defesa dos animais no dia a dia. Hoje, até vi um dado ontem, Sim. que em média, cada 3 famílias, 2 têm animal, né, no Brasil. Então, a tendência daqui a um tempo acho que todas as famílias terem um animal. Terem um animal, né? Então, o animal, além dele ter um aspecto, né, hoje é mais um aspecto, acho que de você ter, né, ali uma afeição, uma relação, né? Isso acaba, já tem estudos também mostrando que quem tem um animal vive melhor, né? Esse carinho com o animal, a gente fala, né, é sempre uma companhia para as pessoas. Eu tenho lá o Manolo, né, que a gente resgatou, e ele nos ajuda muito no dia a dia, né, a quebrar ali muitas vezes a tensão do dia a dia, e é uma troca que existe, né? É muito bacana. Nós temos uma gatinha também, a Lola, enfim, que foi resgatada também. É isso, acho que se cada um puder adotar um animal, cuidar do animal, né? A gente vê ainda muito animal abandonado, tem gente ainda maltratando o animal. Então nós vamos sempre trabalhar para que isso melhore. Outra causa sua, Pedro, que há muitos mandatos você defende, é a causa da ecologia, do meio ambiente, do reuso das coisas. Você tem um importante trabalho nisso e você está marcando aqui, está organizando uma visita à cooperativa em Araraquara, a Cássia, é isso? Nós foram para lá? Nós fomos lá. Araraquara é uma cidade que tem uma referência na questão de uma cooperativa, né, muito grande lá, que faz um trabalho diferenciado. Qual que é a diferença de Rio Preto para Araraquara? Rio Preto tem 2 cooperativas, né, a Cooper Lagos e a Ares, são excelentes cooperativas. Sim. Porém, o que se recolhe de material hoje é um percentual muito pequeno ainda do que a cidade produz. E Araraquara tem um fator que eles seguem o Plano Nacional de Resíduos e o município contrata, o município paga para a cooperativa recolher esse material e fazer a destinação adequada. Esse é o grande diferencial da cooperativa de Rio Preto, porque a cooperativa de Rio Preto recebe um subsídio do município, porém não é o suficiente, né, inclusive para ampliar a coleta desses materiais. Nós fomos lá conhecer, fomos inclusive com a Tereza, que é da Cooper Lagos. Sim. E a ideia agora é continuar dialogando com o município para ver se a gente consegue ampliar essa coleta em Rio Preto. Porque à medida que se amplia a coleta, você tem mais 2, 3 unidades, igual a da Cooper Lagos, da Ares, você gera mais emprego para mais pessoas, né? Você pode pegar parte dessas pessoas que estão na rua hoje, Sim. de madrugada, recolhendo esse material e fazer com que elas façam parte da cooperativa. Hoje, dando um exemplo da Cooper Lagos, um cooperado chega a tirar mais de R$2.000 por mês, Sim. além de toda a assistência que ele tem, acompanhamento. Então, dá dignidade para essas pessoas. Sim. Elas ajudam, né? Eu falo que elas são agentes ambientais a recolher o material e dar a destinação adequada para esses materiais. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que sair da cidade. Eu pretendo fazer outras visitas, né? Para conhecer outros serviços, para poder trazer para Rio Preto e melhorar a situação da nossa cidade. Talvez disso venha a importância de que essas cooperativas tenham maiores benefícios, isenções e incentivos do poder público? Eu fiz, na verdade, um projeto, porque hoje, até agora, há um mês atrás, as cooperativas não tinham isenção, por exemplo, de IPTU e taxas. Tá. As cooperativas de catadores, as cooperativas de panificação e de vestuário. E eu fiz um projeto propondo a isenção de IPTU e taxas para essas cooperativas. Por quê? Porque elas já fazem um trabalho também de, como a gente falou, de gerar renda, de tirar dar condição para as pessoas trabalharem, né, e atender aí a comunidade. E elas não tinham essa isenção. Eu fiz um projeto Sim. e o executivo
entendendo que não era uma prerrogativa minha Tá. isentar, ele assumiu, ele falou, não, Pedro, então vamos combinar aqui, a gente faz um projeto e aí você retira o seu. Isso que aconteceu, foi um diálogo, eu falo que a gente tem sempre que dialogar, e foi um ganho enorme, Matheus, porque as cooperativas hoje estão isentas de IPTU, de taxas, e um detalhe, foi incluso nesse projeto do Executivo todas as entidades que têm utilidade pública. Perfeito. Passam a ser isentas, né, independente aí da sua atividade. Se é utilidade pública, é porque presta algum serviço de utilidade pública. Perfeito. Então foi um ganho muito grande, uma tratativa que nós fizemos com o Executivo. Você também estava se debruçando a respeito do bom uso da energia solar também. Como é que está? A Câmara pode, o vereador pode propor essa lei? Você pretende que os órgãos públicos, enfim, prédios públicos, tenham essa captação da energia solar. Como é que está esse projeto? Então, a Câmara pode. Eu já tenho o projeto aprovado em primeira discussão e eu estou aguardando o momento oportuno para colocar em segunda discussão, mas qual que é a proposta? Que todos os prédios públicos que forem construídos a partir da aprovação dessa lei tenham um sistema de energia solar. Eu não posso obrigar aqueles que já estão construídos, porque aí eu crio uma despesa, entendeu? Certo. Que não estava prevista. Mas se eu digo, olha, a próxima licitação você precisa licitar, incluir a energia solar, não há problema, porque aí o município vai se programar para isso, né? Como a gente está falando dessas obras aí, tantas obras. Exatamente. Entendeu? Então, essas novas obras devem ser inclusos no sistema de energia solar. Eu estou trabalhando para que a nossa casa, a Câmara Municipal, seja dotada de energia solar. Como a Câmara eu não tenho autonomia, eu não tenho área para instalar as placas, painéis, né? Eu estou dialogando com o Executivo também, numa parceria para que sejam instaladas essas placas, tipo, é uma possibilidade aqui na região da rodoviária, ali da nova rodoviária, da antiga, e utilizar essas placas, esse crédito, né? Os créditos para aqui para casa, né? Para a Câmara Municipal. É um investimento que é feito, isso, o cálculo é mais ou menos assim, você paga em 5 anos todo o investimento e você fica aí por entre 10 a 15 anos sendo beneficiado, né? Com essa instalação. Com essa instalação, ou seja, é uma economia enorme. Além da economia, é um ganho enorme para a questão do meio ambiente. Você está gerando uma energia limpa, que é uma tendência. Hoje, com a crise hídrica, com os problemas aí, com a falta de chuva, né? E as usinas, né? Hoje o governo tem que utilizar outros mecanismos para gerar energia. Isso tem custado muito caro, haja visto as bandeiras vermelhas. Então, é uma tendência, né, mundial, e o Brasil e Rio Preto não pode ficar fora disso. Sobretudo se a gente não pensar agora, Rio Preto tem esse papel tão importante dentro do Brasil e excelentes índices de qualidade de vida, econômicos, educação, tudo mais. A gente precisa começar também a pensar no futuro. Essa visão desses painéis, se a gente quer continuar sendo moderna, quer continuar sendo uma cidade de referência, tem que pensar nisso, né? Sem dúvida. A questão da energia solar já é uma realidade. A gente está vendo aí empresas que estão sendo construídas, né, que estão sendo formadas, que vão gerar, né, vão ter esses parques de energia para vender energia para outras empresas. Isso é uma realidade já, nós estamos recebendo propostas nesse sentido. Isso é muito bom, isso é muito bom. Nós temos aí, certamente no futuro, a possibilidade, inclusive, de ter energia solar utilizando no transporte coletivo, por exemplo. Sim. Então, tem muita, né, vamos dizer assim, a tecnologia vai nos permitir muitas boas coisas, né? Isso é uma delas. Pedro, você estava falando do trâmite, às vezes o vereador tem uma boa ideia, mas ele não tem o poder da caneta de mexer com orçamento, com dinheiro. Tem uma indicação sua de uma reforma e uma revitalização do Centro Esportivo do Estoril. Foi uma indicação sua, já foi aceita pela Prefeitura. Comenta um pouco sobre a importância também desse olhar pontual dos vereadores, sabe, de pequenas comunidades, de pequenos espaços, no sentido geográfico, mas que tanto ajuda a melhor qualidade de vida da população. Eu digo que o vereador é um olhar também né, do executivo
para a cidade, né? No sentido de melhorar as condições das comunidades. Então, por exemplo, dando um exemplo lá do Maria Lúcia, na região norte. Havia um parque no passado abandonado. Eu fui no Ministério Público, eu cobrei educação, cobrei o prefeito. Resumindo, esse parque foi restaurado lá no Ana Célia e é um parque ecológico maravilhoso que atende toda aquela região. Então, é uma luta que a gente faz, que os vereadores fazem para melhorar condições, né, de entretenimento, de lazer para as crianças. E o caso do Parque Estoril é um caso desse também. Eu moro naquela região e sou muito cobrado, né? E o Parque Estoril, aquelas quadras, o centro social, ele estava muito judiado, né? Ao longo do tempo, já vem sendo feitas muitas promessas para melhorar. E, felizmente, eu vinha cobrando muito, desde o mandato passado, a Cléia, que era secretária de Esportes, e fazendo pedidos. E quero reconhecer aqui que a Márcia Caldas, na condição ainda de vereadora à época, foi até o Mota, conseguiu um recurso para ajudar na reforma desse complexo, vamos dizer assim. Sim. E aí o município também reconheceu o trabalho do prefeito Edinho e do Fábio, que é o secretário de Esportes, que também teve um olhar para a restauração, para a reforma daquele espaço. Foi reformado, é importante dizer que é um espaço que existe há mais de 30 anos. Sim. Então, foi reformado e a gente fica feliz, porque ali vai poder ser feito muitas atividades, levando jovens, levando adulto, levando pessoas aí da melhor idade para atividades no local. É um ganho para a cidade, essa restauração, essa reforma do Centro Social do Parque Estoril. Pedro, para a gente, já encerrando o nosso papo, comentar um pouco sobre um balanço desse ano. A gente já está se encaminhando para o final do ano, sua primeira presidência, primeiro ano de previdência, pegando um Brasil, um mundo numa situação super atípica, né? Com pautas, conforme a gente falou aqui, ao longo desse programa, importantes para a cidade, e uma Câmara muito ativa, né? Não se acovardou, não se recuou com relação às suas atribuições. Como é que você faz um balanço desse ano e perspectiva para o ano que vem? Matheus, um ano difícil para todo mundo, né? Um ano difícil para a população, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. Eu perdi, né? Assim como você, certamente, acho que não teve uma pessoa que não tenha perdido alguém. Uma família que não perdeu alguém, da família, um amigo, né? Nós perdemos aqui. Sim. Né? Tivemos perdas aqui também na Câmara. Então, assim, um ano muito difícil e eu sempre pedi muito a Deus para que, né, nós pudéssemos atravessar esse momento com muita paciência, né? E com muita fé também. Mas foi um ano, aqui na Câmara, foi um ano de ações. A Câmara nunca, como você falou, nunca ficou escondida. Ela, desde o início, lá, dia 13 de janeiro, nós criamos aqui a Frente Parlamentar de Acompanhamento à Covid. Foram inúmeras ações, inúmeras reuniões, inúmeros debates. Porque, assim, a população espera isso da gente. Então, nós não paramos, nós interagimos com a sociedade, falamos de alguns debates aí, mas tiveram outros também. Então, e a gente está chegando aí já, né, caminhando para um final dessa pandemia, uma situação um pouco mais tranquila hoje. Sim. O que eu gosto muito, você sabe disso, é ver a casa cheia. Ver a casa cheia e a gente debater a cidade. Sim. Porque eu moro em Rio Preto, eu nasci, né? Eu nasci aqui na Grande Piguá, que é aqui do lado. Na verdade, quando eu nasci lá era distrito, então eu nasci em Rio Preto. E amo essa cidade, criei meus filhos, casei aqui com a Maria Helena. E eu amo essa cidade, eu quero vê-la cada dia melhor. E nós e esse é o nosso papel, de fazer o debate da cidade, tentar ajudar a melhorar cada setor, seja da educação, seja da saúde, né, social e tantos outros. Então, eu avalio, né, primeiro dizer que estar na presidência da Câmara é uma honra para mim. Eu digo que foi um prêmio, né, já no 5º mandato, um prêmio estar aqui presidindo a Câmara. Tem muitos desafios. Sim. Cada sessão é um desafio, mas é um desafio muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder estar participando de todo esse processo e também aproveitando para agradecer todos os servidores da casa, assim como você, da TV Câmara, de todos os departamentos. A gente tem aqui um quadro de profissionais de altíssima qualidade para registrar que a Câmara de Rio Preto, isso não é eu que estou falando, não sou eu, ela é considerada aí, tem um levantamento
das cidades com mais de 100 mil habitantes, nós somos uma das mais enxutas. Sim. Isso é uma obrigação nossa, gastar o menos possível, produzir o máximo possível, mas dizer que a gente está feliz aí conduzindo o trabalho aqui na casa e deixar também um aviso a toda a cidade que a gente está aqui à disposição. Todos os vereadores estão à disposição. Hoje o acesso aqui está normal, as pessoas podem vir falar com o vereador, ainda mantendo o distanciamento. Daqui a pouco, se Deus quiser, hoje as cadeiras ainda estão com distanciamento, daqui a pouco deve cair. E a gente quer ver sempre essa casa com a participação da população. A gente só pode melhorar e cada um dos vereadores pode fazer um melhor mandato com a participação da população, e eu peço para a população continuar participando. Muito obrigado, Pedro. Eu conversei hoje com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto. Se você quiser rever esse programa, é muito fácil, basta procurar nosso canal no YouTube, você digita TV Câmara São José do Rio Preto, você procura lá, Questão de Ordem Pedro Roberto. Eu encerro por aqui, mas você continua com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau!